A paz do Senhor! Hoje estamos aqui para trazer alguns recursos visuais, algumas sugestões de dinâmica para nossa lição de número 7, Revista Juniores, que tem como título Gideão enfrenta os midianitas. Temos a nossa referência bíblica aqui em Juízes, capítulo 6. Aqui temos a Bíblia aberta. Juízes, capítulo 6. Aqui é o título Gideão. A revista nos cita o versículo 11, temos o versículo 11. Essa Bíblia, como eu falo, ó, aqui ao lado tem uma sugestão de dinâmica. Eu não trouxe essa dinâmica hoje, mas é uma dinâmica bem legal e interessante. Deixa eu fechar a capa da Bíblia para vocês verem que Bíblia é essa. A Bíblia das Descobertas, muito legal, gosto muito dessa Bíblia. E a nossa outra referência bíblica é o capítulo 7, do versículo 1 até o 25. Vamos começar assim. Crianças, quem aqui já sentiu medo? O medo de dormir sozinho, medo do escuro, medo de fazer uma prova, medo de falar na frente da sala. E aí, quem já sentiu? Deixe-se responderem e vamos escutar com atenção. Agora imaginem se vocês precisassem enfrentar um exército enorme, milhares de soldados. O que vocês fariam? Será que fugiriam? Será que ficariam com medo? Hoje vamos conhecer um homem chamado Gideão. Qual o nome, crianças? Gideão, isso mesmo. Sabem de uma coisa? No começo ele também ficou com medo, mas Deus transformou aquele homem em um grande herói da fé. Querem saber dessa história? Todos abram a Bíblia e vamos explorar mais sobre isso. Quero dar boas-vindas aos nossos seguidores, apresentar o nosso projeto. Todos esses recursos estão disponíveis gratuito aqui no Drive, tá? Atendendo a sugestão de seguidores, deixamos sempre a chave Pix. Então, quando você expandir aí, clicando na descrição do vídeo, a palavrinha mais, vai ver o link do Drive, todo o material já disponível gratuito e tem a chave Pix para aqueles que sentem de contribuir com algum valor abençoando esse projeto. Mas isso é um ato voluntário, pois o nosso projeto é abençoar com materiais gratuitos, por isso Tia Via EBD não vende material algum. Mas vamos para a história. Antes deixa eu mostrar aqui a figurinha do nosso álbum de hoje. Porque depois eu falo e esqueço do álbum, né? Quem está nos acompanhando e fazendo o álbum, esse álbum foi apresentado na aula 1, então o recurso do álbum está na aula 1. Cada aula liberamos a figurinha. A figurinha de hoje é tchan, 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 tchan. Essa daqui, Gideão enfrenta os midianitas, então está liberado aí a figurinha também em PDF. Também temos o nosso recurso que estamos trabalhando, o ciclo vicioso. É um jeito bem interessante e lúdico para apresentar às crianças o que estamos estudando ao longo do trimestre. Esse ciclo vicioso dos israelitas no tempo dos juízes. Porque sempre que acontecia a morte de um juiz, eles ficavam como? Aqui, ó, retornavam ao pecado. E aí, retornando ao pecado, começava a desobediência às leis do Senhor. E com isso vinha o quê? Castigo pelo pecado. E aí eram sujeição ao povo do inimigo, ficava ali, ó, sujeitos aos inimigos, e viviam em opressão e sofrimento. E aí o que faziam? Vinha o arrependimento e buscava ao Senhor. E aí o Senhor fazia o quê? O Senhor levanta um juiz e livra o povo. Então, esse ciclo foi apresentado na nossa aula número 2. Esse recurso, então, está disponível na lição de número 2. Mas vamos começar aqui a nossa história. Israel estava sofrendo nas mãos dos midianitas em razão da adoração aos deuses falsos, né? Como já falamos aqui do ciclo vicioso, eles estavam ali, ó, presos em adoração aos deuses falsos. Com isso veio o sofrimento. E aí, já vimos isso em Juízes, capítulo 6, do versículo 1 ao 3, bem no comecinho. Os midianitas, crianças, saqueavam as fazendas, roubavam as colheitas, os animais. Os israelitas ficavam sem alimentos e precisavam se esconder. E todo esse sofrimento durou 7 anos. E então o povo, arrependido, pediu ajuda do Senhor. Gideão estava escondido. Os midianitas roubavam a comida dos israelitas. Quando chegava o tempo da colheita, eles apareciam e levavam tudo. Por isso Gideão estava malhando trigo escondido num lagar. Foi então
que algo maravilhoso aconteceu. O anjo do Senhor apareceu e disse: O Senhor está contigo. O Senhor está com você, homem valente. Imagine, Gideão olhou para os lados pensando: será que ele está falando comigo? Porque ele não se sentia valente. Muito pelo contrário, achava que era pequeno e fraco. E aí vamos de pergunta para animar as crianças. Quem aqui já pensou: eu não consigo, eu não sou capaz? Vocês já sentiram isso? Às vezes nós só conseguimos olhar para as nossas forças, para as nossas limitações, mas Deus olha para aquilo que podemos nos tornar quando confiamos nele. Naquela mesma noite, Deus ordenou que Gideão destruísse os altares dos falsos deuses que havia na casa do seu pai. E assim ele fez. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão e ele tocou a corneta de chifre de carneiro para que todos os homens da família de Abiezer se juntassem a ele, bem como os homens da tribo de Manassés, Azer, Zebulon e Naftali. No entanto, Gideão ainda estava duvidoso que venceria aquela batalha. Então ele pediu um sinal a Deus. Quem lembra desse sinal que ele pediu, que envolve a lã? Isso está em Juízes, capítulo 6, do versículo 36 ao 37. Ou sim, ele pediu o sinal dizendo assim: vai colocar um pouquinho de lã no lugar onde ele malhava o trigo. E ele orou: ó Deus, tu disseste que queres me usar para libertar o povo de Israel. Pois bem, vou pôr um pouco de lã no lugar onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado somente a lã e o chão em volta dela estiver seco, então poderia ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar Israel. E foi isso que aconteceu, crianças. Gideão, porém, queria mais uma prova. E orou: não fique zangado comigo, mas deixe que eu fale só mais uma vez. Deixe, por favor, que eu faça mais uma prova com a lã. Que desta vez a lã fique seca e que haja orvalho somente no chão em volta dela. Isso está em Juízes, capítulo 6, versículo 39. E conforme Gideão pediu, assim aconteceu. Sabe, crianças, quando buscamos a Deus com sinceridade, Ele nos ajuda a confiar cada vez mais. Então Gideão chamou os homens de Israel para a batalha. Mas o Senhor disse que tinha gente demais. E que ele deveria pedir que os que tivessem com medo voltassem para casa. Assim, 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Isso está em Juízes, capítulo 7, versículo 2. Eu vou sempre citando as referências porque vocês sabem que eu não fico lendo versículo por versículo para o vídeo não ficar longo. Mas nós, como os professores, não deixemos de abrir a Bíblia. Vamos mostrar para a criança que tudo que estamos ensinando está na palavra de Deus. Aí, crianças, esse visual aqui, olha só. Depois que já voltaram esses 22.000, ficaram 10, né? Mas o Senhor fez outro teste. No final, restaram apenas 300 homens. Enquanto 9.700 voltaram para casa, de todos esses homens que tinha, só ficaram quantos? 300. Imaginem a surpresa de Gideão. Humanamente parecia impossível vencer, mas Deus queria mostrar que a vitória seria através do Todo-Poderoso e não por força humana. Vocês acham que Gideão ficou preocupado? O que vocês fariam? Vamos sempre levantando pergunta e deixando que eles respondam, participem, assim se envolvem ainda mais com a lição. Nem sempre Deus trabalha do jeito que esperamos. Às vezes ele faz diferente para mostrar que ele é quem realiza o milagre. Chegou a noite, cada um dos 300 homens recebeu uma trombeta, uma tocha e um cântaro. Isso mesmo, uma trombeta, uma tocha e um cântaro. E na hora certa, eles quebraram os cântaros, levantaram as tochas, tocaram as trombetas e gritaram: pela espada do Senhor e de Geão. Sabe o que aconteceu? Os midianitas ficaram completamente assustados, começaram a correr, entraram na maior confusão e Deus deu grande vitória para Israel, sem que aqueles 300 homens precisassem lutar como um exército comum. Foi Deus quem venceu. E aí, crianças, quem conquistou a vitória? Foi Gideão? Ou foi o tamanho do exército? Foi Deus, exatamente Deus. Crianças, às vezes surgem problemas que parecem enormes. Quem sabe uma situação complicada na família, mas Deus continua sendo maior. Quando confiamos nele, nunca estamos sozinhos. Vamos ver aqui, ó, o nosso memorizando o que diz? Abra na Bíblia, leia uma, duas, três, até eles entenderem o sentido do versículo e memorizarem. Diz o que o nosso versículo? Quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Referência Salmo 56, 3. Sugestão de dinâmica para memorizar.
Mas antes, já sabe, né? Deixa aí sua curtida. Curtiu? Super rápido, né? Obrigada. Deixe um comentário. Ah, não sei o que escrever. Deixa aí a paz do Senhor. Deixe um amém. Esses simples gestos e que é tão rápido vai fortalecer o canal e fazer com que alcancemos mais vida. Ah, e não se esquece de inscrever, ativar o sininho para ser avisado quando tiver novos vídeos e compartilhe. Vou trazer de sugestão de dinâmica esse nosso dado. Já usamos ele em algumas aulas. Cada lado do dado tem uma função que a criança pode fazer ao jogar. Para trabalhar aqui o memorizando, exemplo, ó, joguei, caiu. Fale o versículo de olhos fechados. Então, vamos trabalhando de uma forma bem legal. Essa estratégia funciona muito bem porque transforma a repetição do versículo em uma brincadeira, mantendo as crianças envolvidas enquanto fixam a palavra de Deus. Memorizar a palavra de Deus nos ajuda a lembrar dos ensinamentos do Senhor em todos os momentos da vida. Isso aqui vai ficar disponível também em PDF, tá? Aqui, ao montar, eu sempre dou a sugestão de colocar uma sacolinha para ficar durinho, assim, ó, quando as crianças apertam, não tem risco de amassar. E eu passei contact por cima, tá bom? Nossa dinâmica aqui agora é a dinâmica de aplicação do que aprendemos hoje. Vocês viram a nossa caixa? Vou trazer ela um pouquinho mais para cá. Olha a nossa caixa, dá uma lida aqui, ó. Antes de colocar o papel aqui, faça uma oração em silêncio. Que papel? Como vai ser essa dinâmica? Vamos olhar aqui os passos a passo que a tia Vi vai passar agora. Essa dinâmica vai chamar a caixa das batalhas. É uma caixa simples, tá? Você pode usar uma caixa de sapato, de repente que você estiver, cobre bonitinho. E aí vamos chamar crianças. Crianças, você está vendo essa caixa? Olha só, caixa da batalha. Hoje vimos que Gideão enfrentou um exército enorme. Parecia impossível vencer, mas Deus mostrou que a batalha era dele. Agora quero perguntar uma coisa. Será que hoje também existem batalhas? Será que crianças enfrentam dificuldade? Quais tipos de dificuldade crianças enfrentam? Deixa que responda e vamos escutar com atenção. Essa caixa que trouxemos hoje, ela está... Como que ela está? Vamos dar uma olhadinha nela? Ela está, ó, vazia. Mas tem algumas coisas aqui nos lembrando. Nada é impossível para o Senhor. Deus transforma medo em coragem. Entregue a batalha a Deus. Crianças, vocês viram o que está dizendo aqui? Então a tia vai entregar aqui, ó, uns papeizinhos para você. Levamos esses papeizinhos aqui, onde cada criança vai escrever uma batalha que está sabendo que alguma criança está enfrentando ou que de repente você esteja enfrentando. Então vamos imaginar aqui, dificuldade na escola. A criança escreveu? Vamos vir aqui e colar. Muita briga no lar. A criança escreveu? Vamos aqui colar. E aqui vai tendo algumas sugestões. Nós podemos dar um exemplo, mas deixe que eles tenham a liberdade para eles falarem do jeitinho deles. Às vezes algum familiar preso em algum vício, uma doença. Por quê? Deixe eles falarem que as crianças nessa hora, elas aproveitam para desabafar. E vamos ser discretos e atentos e prontos em ajudar. Assim que terminarem de escrever e vierem colando todos os papeizinhos, e o que nós vamos fazer? Quando ela terminar de escrever, perdão, eu tinha falado colar, mas não é para colar. Primeiro ela terminou de escrever e te entregou, certo? Entregou o papelzinho tá tudo na sua mão do que elas escreveram. Então nós vamos vir aqui e depositar na nossa caixa, né? O mural a gente usa depois. A tia acelerou aqui a dinâmica para tentar fazer rápido, olha aí. Então a gente colocou todos os pedidos aqui. Tá aí os pedidos de familiar que tá preso em algum vício, brigas no lar, aqueles que eles colocaram. E muitas das vezes até desabafaram. Crianças, todos os pedidos foram depositados na nossa caixa, né? Esse mural vai estar colado na parede. Aí sim, vamos abrir aqui. Falar, crianças, lembra que estava vazio essa caixa? Agora, como essa caixa tá cheia de problemas, né? Tá carregando muitas coisas. Muitas das vezes os corações das pessoas ficam assim, com tanta batalha dentro carregando. Mas o que elas têm que lembrar? Aí sim, pegamos o papel e vamos colar no nosso mural. Imaginemos que aqui está a situação já escrita. Olha, crianças, aqui está dizendo 300 contra muitos, que foi a lição que estudamos hoje e que não podemos esquecer, ó, com Deus podemos vencer. E aqui a vitória vem de quem? Vem de Deus e não da nossa força. Então vamos pegar todos os papéis, imaginemos aqui que está tudo escrito e já vamos colar aqui.
E aí vai ficar bem coladinho, bem colorido. Olha aqui, pegamos todas as dificuldades e transferimos aqui para esse painel, certo? Aí vamos dizer para as crianças assim: olha, tudo colocamos. Olha como tá o nosso mural. Quantas batalhas, né? Tantas dificuldades que agora tá colado aí. Olha, agora vamos ver o que que tá dizendo aqui. Vamos lembrar o que está escrito no centro aí do mural. A vitória vem de Deus e não da nossa força. Então essas batalhas foram todas entregues a quem? A Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos ler bem junto, bem forte. A vitória vem de Deus e não da nossa força. Isso, foi exatamente isso que Gideão aprendeu. Ele olhou para um exército enorme, mas a vitória vem de Deus e não da nossa força. Hoje talvez vocês estejam enfrentando uma batalha, ou talvez conheça alguém que esteja, que ninguém sabe, mas Deus sabe. E o mesmo Deus que deu vitória a Gideão continua cuidando de nós. Para encerrar, convide todos que estendam uma das mãos em direção ao mural, orando, dizendo: Senhor, assim como o Senhor esteve com Gideão, esteja também conosco. Ajuda-nos a vencer todas as batalhas que enfrentamos. Nós confiamos em Ti, porque a vitória não vem da nossa força, mas do Teu poder. Em nome de Jesus, amém. Vamos terminar todos gritando bem juntos, bem forte. Com Deus podemos vencer. Mais uma vez, com Deus podemos vencer. Usamos o mural como um elemento central da dinâmica. Cada papel colocado, cada papel colado aqui mostra que as batalhas existem, mas todas ficam ao redor da grande verdade da lição. A vitória vem de Deus e não da nossa força. É um encerramento visual participativo e muito marcante para as crianças. No final do vídeo aparece o link do vídeo chamadinha, que durante a semana vocês podem compartilhar com os responsáveis das crianças, assim elas já vão se envolvendo com o assunto da lição. A chamadinha é feita com esses visuais e com o louvor no tema da aula. Clique em cima da imagem que vocês já vão direto para o vídeo chamadinha. Curte, comente e compartilhe. Deus abençoe, tenham todos uma excelente aula e até a próxima.